Ecos da Pedra do Coração. Capítulo 1. O rosto no espelho. A morte é uma companheira estranha. Quando você é criança, está envolto em mentiras reconfortantes. Não se preocupe, ela não vai encontrá-lo por um bom tempo. Mas ela acompanha seus passos, espreitando atrás de risadas e da luz do sol, um fantasma que lhe lembra que a alegria é finita. Você aprende sobre isso pela perda de animais de estimação, avós e estranhos no noticiário da noite. Então, um dia, a morte vem bater à sua porta de um jeito que você nunca antecipou. Eu estava apenas algumas semanas após meu 17º aniversário quando isso aconteceu. 17, uma época em que o mundo deveria ser aberto e cheio de promessas. Em vez disso, encontrei-me preso em uma tristeza profunda quando o carro dos meus pais colidiu com uma árvore. O impacto foi súbito e imenso. Eles não sobreviveram. Os médicos e a polícia fizeram o melhor que puderam para me consolar, mas não tinham explicações que fizessem sentido. Acidente se torna uma palavra tão fria, um valentão de pátio de escola sem consideração pelos sentimentos. A tia Sara me acolheu depois que as cinzas haviam assentado, um lembrete agridoce da minha mãe, sua irmã mais velha. Muitas vezes me doía olhar para ela, via o sorriso, a risada e a bondade da minha mãe ecoarem em cada peculiaridade. Mas havia consolo também. A casa da tia Sara era um abrigo seguro, mesmo que ela lutasse mais do que deixava transparecer. Eu era grato, mas parecia errado, uma piada agridoce que agora eu deveria navegar pelo mundo sem meus pais. 2 anos depois, apenas alguns meses antes de me formar, eu sabia que precisava escapar desse ciclo interminável de tristeza, e com essa ambição, encontrei uma determinação hesitante. Queria viajar e tirar fotos, capturar pedaços de luz antes que eles piscassem na escuridão. Talvez fosse ingênuo da minha parte, mas era um sonho que valia a pena manter. Naquela sombria tarde de fevereiro, com a neve girando do lado de fora da minha janela, senti a familiar opressão da inquietação encoberta pela tristeza. Coloquei minhas botas mais quentes e fechei meu casaco de inverno verde-oliva, determinada a ir até o lago, meu refúgio, minha fuga. Minha câmera repousava no meu bolso como um velho amigo. A tia Sara se preocupava, ela sempre se preocupava, com seu coração ansioso e desejo implacável de proteger. Mas eu desejava solidão em meio ao vento cortante e aos flocos giratórios. A calçada estalava sob meus pés enquanto eu me dirigia à velha caminhonete do meu pai, uma relíquia desgastada que ainda guardava seu cheiro. Se o universo tinha uma paixão por cruel ironia ou não, eu estava quase grato por isso. Liguei o motor e dirigi lentamente em direção à vasta extensão congelada do lago e às matas que o cercavam. Quando estacionei à beira da água, a beleza da paisagem de inverno me deixou sem fôlego. O lago brilhava sob o fino véu de branco, e as coníferas cobertas de neve se despedia da luz do dia que se esvaía. Com uma respiração profunda, eu me aventurei para fora, sentindo o frio mordendo minhas bochechas. Oi, mamãe e papai, sussurrei para o ar gelado, ajoelhando-me na neve, arrumando meu buquê de tulipas rosa pálido e lilazes macios, uma oferta murcha. Eu senti falta de vocês. Falar com o vazio me proporcionava conforto, embora parecesse tolo, como se eu estivesse pendendo na balança da sanidade. Tirei algumas fotos, a lente capturando a beleza que só eu parecia apreciar. Com cada clique, quase consegui ouvir suas risadas se misturando à velha beleza assombrosa da neve. Mas quando me virei para ver as velhas árvores tortas emolduradas contra o céu, algo me sacudiu. Um lampejo de movimento chamou minha atenção. Eu estreitei os olhos na distância, onde as árvores se tornavam mais densas, sombras parecendo dançar além da luz pálida. Meu coração acelerou, e tirei outra foto, o clique ecoando alto contra a floresta silenciosa. E lá estava ela, uma figura etérea espreitando atrás de uma árvore, iluminada pelo sol poente. Seu cabelo era tão escuro quanto a meia-noite, emoldurando um rosto de porcelana com olhos teal penetrantes que ardiam como pedras preciosas. Ela usava um longo casaco preto que girava como fumaça ao seu redor. Isso é real? Sussurrei, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Eu pisquei, e de alguma forma, ela se aproximou. A calma da floresta parecia distorcida, elétrica. Real? Esse é um termo tão relativo, não acha? Sua voz era suave, uma melodia suave que torcia meu interior. Eu dei um passo atrás, minha câmera balançando do meu pescoço. Quem é você? A pergunta mal saiu, espessa de medo. Os nomes podem ser complicados, ela respondeu, seu sorriso convidativo e sinistro. Mas você pode me chamar de Vren. O que você quer? Ela se aproximou, presas apenas visíveis atrás de seus lábios. Estou te observando, querida. O ar crepitava com algo eletrizante, um pulso do universo me lembrando que nem todas as sombras eram infinitas.
Observando, ecoei, todos os nervos do meu corpo em alerta. A dor que você carrega tem gosto doce, como a neve fresca. Eu posso te dar algo que você deseja no seu coração? Ela sussurrou, e eu podia sentir o puxão magnético se aproximando, atraindo minha curiosidade contra meus instintos. O que você poderia saber sobre meu coração? Desafiei, um tremor na minha voz, mas não me afastei. Eu conheço a morte, querida, e sei como dançar com ela, Vren ofereceu, seu sorriso astuto e conhecedor. E sei que você está buscando respostas. E eu suponho que você ache que as tem? Talvez. Talvez não. Ela se inclinou, e eu capturei um vislumbre de suas presas afiadas brilhando na luz fraca. Mas não seria divertido descobrir? Uma ousadia borbulhou dentro de mim, uma curiosidade imprudente ansiando para se libertar do peso da tristeza. Como isso funciona exatamente? Vren riu suavemente, um som tanto assombroso quanto encantador. É simples, eu lidero, e você segue. Explore os cantos sombrios do seu coração, enfrente seus medos e talvez descubra a verdade sobre a morte de seus pais. Você está pronta para esta jornada? Eu hesitei, entendendo as implicações carregadas de suas palavras. No entanto, sem família, sem respostas, como poderia dizer não? Certo, respirei, o frio do ar se misturando com a calorosa determinação. Vamos dançar com a morte. Quando Vren estendeu sua mão, uma mistura de terror e libertação percorreu meu corpo. E naquele momento percebi não estava mais sozinha. Capítulo 2. Navegando nas sombras. Uma semana se passou, cada dia um entrelaçamento embaçado de revelações gélidas e o crescimento da emoção de uma exploração proibida. Sob a orientação de Vren, percorri os corredores sombrios do meu coração. Enfrentei fantasmas que pensei estarem enterrados há muito tempo e aprendi a usar minha câmera como uma arma contra a escuridão. A tia Sara permaneceu inconscientemente alheia aos meus assombros, afundando nas profundezas de sua própria tristeza. Ela passava as noites perdida em uma taça de vinho, indiferente às mudanças silenciosas em nossa casa. Naqueles momentos eu me regozijava na presença de Vren, absorvendo cada lição como um aluno ávido. Você está pronta para a nossa próxima aventura? Vren perguntou, seus olhos brilhando com travessura. Esta noite vamos jogar um jogo, uma caçada. Que tipo de caçada? Meu pulso acelerou com o pensamento. A caçada por verdades, ela declarou, sua voz suave como veludo. Vamos reunir fragmentos do passado dos seus pais, pistas que eles deixaram para trás. Esta noite vamos retornar à casa onde tudo aconteceu. Uma onda de inquietação me envolveu, mas uma excitação inegável pulsava por baixo. Você tem certeza de que isso é sábio? A sabedoria é uma coisa frágil, Dalia. É tudo sobre perspectiva, na verdade. Ela inclinou a cabeça, a luz da lua dançando em seus cabelos Raven, e eu não pude deixar de me sentir cativada. Você está pronta? Eu acenei, decidindo entender o que fosse que o destino me reservasse. Saímos na noite, o ar frio mordendo minhas bochechas. Ao chegarmos à casa onde minha vida havia se despedaçado, senti uma onda esmagadora de nostalgia e luto. Memórias dançavam em cantos sombrios enquanto eu avançava, cada rangido do assoalho um sussurro do meu passado. Mantenha os olhos abertos, Vren estou, deslizando ao meu lado, uma libélula flutuando suavemente no vento. Às vezes, as respostas que buscamos estão escondidas à vista de todos. Vaguei de sala em sala, o coração disparando, a respiração falhando a cada vez que o assoalho rangia sob meu peso. Cada limiar puxava memórias das profundezas da minha mente, interações perdidas para o tempo, risadas ecoando ainda, recortes estranhos de uma vida comum que carregaram o peso de tudo inacabado. Você vê aquilo? Vren murmurou, sua voz cortando minha reverie. Eu me virei para olhar onde ela apontava, para o grande espelho quebrado pendurado na parede. Seus fragmentos refletiam pedaços irregulares de alegria e desespero, um mosaico que incorporava a vida que eu havia perdido. O que isso significa? Vren se aproximou do espelho, sua respiração uma névoa no ar frio. Às vezes, as respostas aparecem onde você menos espera. O que esse espelho está mostrando a você? Seu rosto rachado parecia mais escuro do que deveria. Eu quase podia ouvir meus pais, suas risadas se misturando com fios de tristeza. Mas entre tudo, algo mais piscava. Eu vejo sombras, respondi minha voz trêmula. Formas escuras espreitando, retendo a verdade. Vren sorriu, um brilho de conhecimento em seu olhar. Exatamente. A verdade raramente é direta. Precisamos abraçar as sombras antes que possamos ver claramente. Enquanto nós encarávamos as profundezas do espelho, o ar se tornava pesado com antecipação, engrossando como neblina. E se a escavação levar a algo terrível? Então lidaremos com isso? Ela sussurrou conspiratoriamente, inclinando-se mais perto.
Vamos quebrar este espelho e libertar a verdade dentro. É hora de confrontar o passado. No momento em que suas palavras pairaram no ar, ela lançou sua mão contra o espelho. Ele se despedaçou, espalhando fragmentos à nossa frente, ricos com escuridão e luz giratórias. E do caos emergiu uma energia, sussurros tênues de conversas esquecidas, vislumbres de memórias perdidas. Com cada pedaço descoberto, uma conexão mais profunda puxava meu coração, um fio que me prendia firmemente à vida dos meus pais, e à vida que havia sido arrancada. Você está pronta para enfrentar os ecos do tempo? Vren perguntou, a escuridão dançando ao redor de seus dedos. Sim, respirei, a voz se estabilizando. Eu quero saber a verdade, não importa quão dolorosa. Vren sorriu, seus olhos brilhando com determinação ardente. Então vamos começar a busca por respostas. Elas estão esperando, é hora de refletir o passado. E o que está além, talvez, fosse mais do que meras sombras. Era a dança dos vivos e dos mortos, e eu estava pronta para segurar a mão de quem sabia a valsa. Capítulo 3. Ecos da Verdade. Os fragmentos do espelho quebrado espalhados pelo chão brilhavam como estrelas, cada peça um fragmento de uma história esperando para ser contada. Enquanto Vren estava ao meu lado, a atmosfera se tornava densa com um palpável senso de antecipação. Apertando os dentes, inclinei-me mais perto, estudando os ecos sussurrados que se desenrolavam dentro de suas superfícies reflexivas. O que fazemos agora? Perguntei, o coração acelerado tanto pelo medo quanto pela excitação. Eu podia sentir o peso de verdades não ditas pairando no ar ao nosso redor, como a tensão antes de uma tempestade. Toque nas peças, Vren instruiu, sua voz suave como seda. Deixe a verdade fluir através de você, penetrar em sua consciência. Às vezes é sobre sentir, ao invés de ver. Com as mãos trêmulas, estendi-me. O primeiro fragmento era frio contra meus dedos, em um instante, ele ressoou com um lampejo de memória. Imagens inundaram minha mente, meu pai, sorrindo, segurando uma vara de pescar, risadas ecoando em um lago banhado pelo sol. Minha mãe ao lado dele, sua risada soando como música, despreocupada e brilhante. Esta era a felicidade uma vez perdida nas garras cruéis da morte. Eu gaspei, recuando. Eu posso vê-los. O calor em meu peito ameaçava transbordar, uma mistura de alegria e dor. Mas, por que isso se sente tão agridoce? Vren se aproximou, seus dedos deslizando ao longo das bordas do vidro quebrado. O passado é multidimensional, cheio de dor e prazer entrelaçados. Aprecie a beleza, mas esteja preparada para confrontar o que permanece não dito. Fechando os olhos, respirei fundo, preparando-me para o que mais poderia estar dentro dos fragmentos. Peguei outra peça, suas bordas afiadas, mas confortantes em seu frio. Desta vez, outra visão emergiu, uma cena frenética de meus pais gritando com alguém, suas expressões distorcidas pelo medo. Uma figura sombria se erguia à beira da minha memória, uma ameaça distante que parecia escorregar tão rapidamente quanto se aproximara. O que foi aquilo? Recuei, o pânico brotando dentro de mim como um animal desesperado para escapar. Quem eles estavam enfrentando? Vren me olhou, seus olhos brilhando com algo significativo. Essa é a pergunta que precisamos explorar, não é? Entender aquele medo, aquela urgência. A verdade pode estar escondida em seus últimos momentos. Voltando meu olhar para os fragmentos, hesitei antes de alcançar outra peça, esta menor e mais fragmentada, desmoronando sob meus dedos. Assim que a toquei, o mundo se desfocou, e caí na escuridão. De repente, estava em um pequeno e mal iluminado quarto cheio de pessoas. Meus pais estavam na frente, animados em uma conversa acalorada, rostos desconhecidos os cercavam, olhos selvagens de intensidade. Uma mulher estava desconcertantemente perto deles, os dedos trêmulos enquanto segurava um pequeno pacote embrulhado. Você tem certeza de que é seguro? A voz da minha mãe ecoou à distância, tingida de preocupação. O rosto da mulher se apertou. Você precisa entender, você está em mais perigo do que imagina. Ele está vindo atrás de você. O reflexo mudou como uma onda, e vi meu pai balançando a cabeça, resoluto, mas o medo evidente em seus olhos. Podemos lidar com o que vier, apenas, não alerte ninguém mais. O pânico apertou meu coração conforme a cena tremia, a escuridão ameaçando me engolir viva. Pare, gritei, afastando-me, ofegante. Dalia, a voz de Vren me puxou de volta ao presente. Seus olhos estavam grandes, uma faísca de preocupação agora gravada em seu rosto. Você recebeu um pedaço de seu último encontro. Você viu a mulher? Eu acho que sim, gaguejei, tropeçando nas palavras. Mas eu não sei quem ela é. Por que eles estavam com medo? O que ela quis dizer com ele vem atrás de vocês? Um silêncio pairou no ar, carregado de realização.
Vren respirou lentamente, seu sorriso desaparecendo. Precisamos encontrá-la. Ela pode ter a chave para entender a ameaça que custou a você tudo, um fio que leva de volta aos últimos momentos dos seus pais. Se pudermos encontrá-la, talvez você traga clareza ao caos. Respirei fundo, o peso da incerteza assentando-se pesadamente em meus ombros. Onde conseguimos isso? Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Vren, um subtexto de travessura em seus olhos. Podemos localizá-la. Consigo sentir uma conexão forte com o passado da sua família, eu o guiarei. Prepare-se, Dalia. Vamos mergulhar na escuridão. Capítulo 4. Dentro do abismo. A neve estalava sob nossas botas enquanto deixávamos os restos da casa para trás. Para o norte, por ruas cobertas de branco, nos aventuramos mais fundo em uma parte esquecida da cidade. Vren liderava o caminho, uma tocha contra a escuridão, as sombras dançando ao seu lado. Como você pode rastreá-la? Perguntei, a incerteza se infiltrando nas minhas veias. É a energia das memórias que mantém os ecos vivos, ela explicou, seu olhar fixo à frente. Às vezes, não buscamos apenas nomes ou rostos, mas os ecos das emoções, aquelas conexões que não conseguimos romper facilmente. O medo dela ainda vibra através do tecido do tempo, e podemos acessar isso. A cada passo, meu coração acelerava, não apenas pelo frio, mas pela expectativa de desenterrar a verdade. A presença de Vren era, ao mesmo tempo, disturbadora e reconfortante, como se a linha entre protetor e predador estivesse fluentemente borrada. Ao chegarmos à parte abandonada da cidade, os edifícios estavam distorcidos e torcidos, sua antiga glória há muito diminuída. Sentia-me como se estivesse em outro mundo, os remanescentes de vidas uma vez vividas ecoando no silêncio pontuado apenas pela respiração de Vren ao meu lado. Ela parou de repente, seus olhos aguçados se estreitando. Aqui. Posso sentir a presença dela nas proximidades, mas precisamos descobrir a memória de seu coração. Como fazemos isso? Devemos criar uma ponte. Seu coração, com sua vulnerabilidade, atua como a âncora, ele atraí-la. Fale sua verdade e deixe a energia fluir. Engoli em seco, o peso de suas palavras se instalando em meu peito. Fortalecendo-me, acenei. Fechei os olhos, o vento de inverno mordendo minha pele, e convoquei as memórias dos meus pais. O riso, o amor, os últimos ecos de medo. Eu sou Dalia Felson, murmurei, a voz tremendo. Estou buscando os pedaços esquecidos do meu passado, pelas verdades que me assombram. Se você estiver aí fora, por favor, mostre-se. Os momentos se esticaram enquanto o silêncio nos envolvia, envolvendo meu coração como uma prensa. Assim que o desespero começou a se infiltrar, uma rajada de vento girou ao meu redor, agitando a neve e deslocando as sombras. Uma figura fantasmagórica surgiu da névoa, uma aparição envolta em neblina, um sopro da memória que ganhava forma. A mulher das minhas visões estava diante de mim, suas feições delicadas, mas afiadas, olhos cor de avelã brilhando com uma intensidade que enviou um arrepio pela minha espinha. Quem se atreve a me invocar? Ela crocou, a voz pingando com ressonância sobrenatural. Sou Dalia, respirei. Preciso saber o que aconteceu com meus pais. Por favor, conte-me a verdade. Uma expressão de surpresa piscou em seu rosto como se o reconhecimento acendesse algum lugar profundo dentro dela. Você é a criança perdida. Aqui eles tentaram proteger, mas a verdade é um monte de cinzas, minha querida. O que você acha que encontrará? Eu preciso entender. Eles morreram protegendo algo. Quero saber o porquê, quem os ameaçou e que segredos eles guardavam. Minha voz vacilou, a crueza da emoção borbulhando. Segredos são fardos que escolhemos carregar. Sua voz croou com uma harmonia estranha, a névoa se enrolando em sua figura como um abraço. Eles estavam entrelaçados em uma teia mais escura do que você percebe. Um homem, sua ambição não conhecia limites, e seus pais se tornaram peões em seu jogo. Eles morreram tentando detê-lo. Billy subiu na minha garganta. Que homem? Um nome. Por favor, eu perdi demais. A mulher hesitou, seus olhos brilhando de empatia, mas pesados de tristeza. Mason Delacroix. Ele é um fiém dotado, mas torcido, consumido pela ganância e poder. Ele é a razão pela qual seus pais caíram. Mason Delacroix, repeti, o nome rolando na minha língua como cinzas. Tinha um gosto amargo e cortante, fazendo surgir uma profunda raiva dentro de mim. Obrigado. A mulher sorriu tristemente, sua figura começando a desaparecer de volta na névoa. Lembre-se, Dalia, a busca pela verdade pode abrir portas que é melhor deixar fechadas. Mas se você decidir confrontá-lo, saiba que você não está sozinha. As sombras podem se reunir, mas aliados também aparecerão, se você procurar o suficiente.
Enquanto sua figura se dissipava na névoa, senti Vren se aproximar, seu calor contra minha orelha. Temos um nome. Agora podemos começar a desenredar os fios do destino. Capítulo 5. Tecendo sombras. Após aprender o nome Maison Delacroix, minha vida adquiriu uma nova urgência. Vren havia me guiado, me ensinando como navegar pelas sombras que meu novo conhecimento lançava sobre minha vida. O que vem a seguir? Perguntei a Vren, seus olhos brilhando com expectativa enquanto nos movíamos pelas ruas movimentadas. Agora, Vren respondeu, seu sorriso astuto, vamos reunir os pedaços, pessoas que os conheciam, que se opuseram a ele. Aliados podem ser encontrados nos lugares mais improváveis. Você tem alguém em mente? Eu certamente tenho, Vren disse, sua voz baixa e conspiratória. Devemos procurar os amigos mais próximos de seus pais. Posso levá-la a uma mulher que sabe mais do que deixa transparecer. Juntas, vamos descobrir mais detalhes sobre a escuridão que se enfraquece dentro de Delacroix. Movemo-nos pelas ruas da cidade até chegarmos a um café humilde e desgastado, escondido entre prédios maiores. O letreiro do lado de fora dizia, o chão de veludo, um arranjo de luzes de fadas piscando ao crepúsculo de inverno. Vren entrou, deixando que o calor nos envolvesse como um cobertor. Os aromas de café e especiarias logo abafaram o frio, despertando meus sentidos. Quando olhei ao redor do café, meu olhar se fixou em uma mulher acomodada no canto mais distante, a luz dançando ao redor dela em um brilho etéreo. Ela tinha cabelos grisalhos que emolduravam seu rosto, e seus olhos azuis penetrantes guardavam o peso de inúmeras histórias. Ela estava sozinha, um livro grosso aberto à sua frente, perdida em pensamentos. Essa é ela? Perguntei, minha voz uma mistura de ansiedade e antecipação. Vren acenou. Sim, aquela é Nora. Ela era confidente de seus pais. Se alguém souber sobre Maison e os perigos que ele representa, será ela. Com um profundo respiro me aproximei, meu coração batendo forte no peito. Com licença, disse suavemente hesitando antes de continuar. Você é Nora? Ela olhou para cima, surpresa e reconhecimento cruzando seu rosto. Dalia, disse, os olhos brilhando com calor, mas tingidos de tristeza. Eu esperava que o visse novamente. Afundei em uma cadeira à sua frente, a desespero arranhando minhas entranhas. Estou procurando a verdade sobre meus pais. Preciso entender o que aconteceu, admiti, o peso de minhas palavras pesado no ar. Os olhos de Nora se tornaram solenes, tristeza ecoando em suas profundezas. Seus pais eram corajosos, Dalia. Eles enfrentaram perigos que a maioria nem ousaria imaginar. Maison Delacroix é um homem disposto a destruir vidas inteiras por poder. Temia que algo assim acontecesse, sabendo quão ferozmente seus pais protegiam a Pedra do Coração. Mas estaremos ao seu lado. Conheço outros dos velhos tempos. Vou entrar em contato com eles. Você acha que eles virão? Perguntei, a desespero se infiltrando na minha voz. Eles virão, ela afirmou, determinação brilhando dentro dela. Seus pais eram respeitados. Existem laços de lealdade que ainda permanecem, e tenho certeza de que eles vão querer honrar sua memória. Obrigado, respirei, sentindo o peso da esperança se acalmar em meus ombros. Sinto que finalmente estou assumindo o controle do meu destino. À medida que Nora começava a trabalhar, entrando em contato com amigos e colegas antigos, pensei na tarefa à frente. Vren se inclinou em sua cadeira, casual mas atenta. Você precisará de mais do que números, precisaremos de estratégias. Devemos estar prontas para a natureza imprevisível de Maison. O que você sabe sobre ele? Ele é astuto, sagaz e cada vez mais perigoso. Vren franziu a testa. Ele pode manipular sombras, moldando-as à sua vontade. A Pedra do Coração amplificará isso se ele colocar as mãos sobre ela. O que fazemos? Use isso a nosso favor. Com a Pedra do Coração em sua posse, você pode criar uma luz forte o suficiente para combater sua escuridão. Se formos estratégicas sobre como abordamos essa confrontação, teremos uma chance. Os dias se transformaram em noites enquanto os velhos aliados reacendiam suas conexões, histórias foram desenterradas e as preparações foram intensificadas. Morgan contatou várias pessoas influentes que haviam estado ao lado dos meus pais, ouvindo os ecos daqueles que haviam lutado suas próprias batalhas. Conforme reuníamos histórias, sussurros de antigas conspirações emergiam, uma tapeçaria de conexões, experiências, perdas e vitórias que nos uniriam contra a escuridão. Finalmente chegou o dia em que nos reunimos no apartamento de Morgan, um círculo de amigos e aliados de confiança reunidos em torno da sala de estar mal iluminada, cada rosto carregando um propósito compartilhado. Agradeço a todos por virem, comecei, respirando fundo. Isso é mais do que apenas a Pedra do Coração. Trata-se de retomar o que Maison Delacroix roubou de nós.
Estamos aqui para honrar o legado dos meus pais, e para reivindicar nosso poder. A sala zumbiu de energia. Morgan apresentou cada pessoa, uma mistura de acadêmicos, combatentes e aqueles que conheceram meus pais. Juntas discutimos estratégias, unindo nossas experiências e tecendo um plano contra Mason. Enquanto a noite se desenrolava, senti uma conexão inegável crescendo entre nós, um fio tecido pelos corações corajosos dispostos a enfrentar a escuridão. Estaremos prontos? Vrain perguntou, sua presença ardente acendendo a excitação. Eu acenei, a adrenalina subindo em minhas veias. Vamos terminar o que meus pais começaram. Juntas, com o calor da nossa nova aliança, senti que poderia enfrentar quaisquer sombras à frente, tanto dentro do coração quanto fora no mundo. Não estava mais vagando, estava liderando, pronta para dançar com as sombras e reivindicar meu destino. Capítulo 9. Confrontando sombras. Nossa jornada nos levou à borda da cidade, onde a vida urbana começou a desaparecer nas redondezas, onde o tempo parecia prender a respiração entre as silhuetas de armazéns abandonados se erguendo contra o crepúsculo. Reunidos em um círculo apertado, os aliados que assemblei me flanquearam com fragor palpável. Enquanto nos aproximávamos da estrutura decrépita onde Maison Delacroix se escondia, podia sentir o peso da antecipação e do medo se agarrando às minhas entranhas. Aqui está o plano, Morgan explicou, avançando. Sua voz era firme e inabalável, uma força guiadora. Sabemos que Mason está fortificado dentro. Ele não vai esperar uma frente unida como a nossa. Vrain e eu o flanquearemos à esquerda, enquanto 2 de vocês cuidarão de nossa retaguarda. E estarei na linha de frente, declarei, determinação pulando em minhas veias. Com a pedra do coração, posso manter a escuridão à distância. Enquanto o plano era delineado, senti a determinação coletiva ecoar entre nós. Reivindicaremos o artefato destinado a proteger não apenas a mim, mas toda a cidade da malícia que Mason pretendia liberar. Lembre-se, a energia da pedra do coração pode repelir sombras, Vrain instruiu. Sua voz um sussurro delicado como se uma tempestade estivesse prestes a irromper além do limiar da porta do armazém. Use-a sabiamente para amplificar nossa unidade contra ele. Meu coração batia forte no peito enquanto nos aproximávamos do armazém. Quando nos aproximamos da pesada porta de metal enferrujada e rangendo sob o peso de lembranças infinitas, preparei-me para a escuridão que nos aguardava lá dentro. Com uma respiração profunda, atravessei o limiar para o interior sombrio. O ar estava pesado de tensão, o silêncio denso de expectativa. Fiquem perto, Morgan ordenou, enquanto entrávamos cautelosamente na luz tênue. De repente, o silêncio opressivo se estilhaçou. Uma voz zombeteira ecoou pelo armazém, o som deslizava pelo ambiente com malícia e arrogância. Bem-vinda, Dahlia. Eu te esperava, Maison Delacroix deslizou das sombras, sua presença uma combinação de carisma e frieza. Ele exibia um ar de confiança, envolto em escuridão, como uma mariposa dançando em direção à chama. Deixe meus pais irem, Maison, exigi, minha voz mais alta do que eu me sentia. Você tirou tudo de mim. Isso termina esta noite. Ele riu, um som arrepiante que abalou minha determinação. Oh, mas querida Dahlia, isso está apenas começando. Você realmente pensou que poderia empunhar a pedra do coração sem consequências? Você é muito ingênua. À medida que ele se aproximou, um manto de escuridão o cercou, tentáculos se enroscando em seus pés como serpentes, ansiosos para atacar. Juntos, foquei na pedra do coração. Vrain gritou, a luz do meu relicário pulsando ferozmente ao seu comando. Não se trata apenas de poder. Trata-se de vontade. Morgan se juntou, unindo nosso grupo. Canalizando a pedra do coração, convoquei a luz, iluminando a escuridão que girava em torno de Mason. As sombras recuaram momentaneamente, temporariamente dissipada pela energia radiante da pedra do coração. Mas Mason riu de maneira sombria, recusando-se a sucumbir. Você acha que esse brilho patético pode se opor a mim? Eu enfrentei seres muito mais fortes do que você, criança. Embaixo de sua bravata, eu podia sentir a inquietação. As sombras giravam freneticamente atrás dele, lutando contra a luz. Deixe as sombras te abraçarem, deixe a escuridão dentro. Ele rugiu, sua confiança se quebrando ao mesmo tempo em que estendia as mãos. As sombras surgiram, avançando em nossa direção como uma maré determinada a nos afogar na escuridão. Juntos, Shoutin, Halim e Mainel Fodalis. We stand united. Together, we formed a union barrier. They are Sony Pulse do If the Love and Memories of My Parents. Amplifying the Light Surrodin US e Samone Devery Ouse of Courage as Tendrius of Darkness Treatened to Engulf US, Piecing Together Their Lauger, Their Strengthen, and Their Sacrifices Anchored Deep Within My Heart.
The Shadows clashed against our combined will, illuminating the various in a brilliant radiance as the walls echoed with the memory of those long lost. Fight, Dahlia! Fight! Vrain's voice infinite with the glow, resonating strengthening through the dark. Again and again, we countered the encroaching Nigatmari. Mas onslaughter shifted to fury, the shadows creation as they wrapped around our allies, seeking to pull them into the void. Hold together. Morgan commanded, fearlessly standing her ground next to me. As if focused my energy, it was a vary of the bond we shared, the stories that united us against the darkness. With each flicker of light, I could see the fragments of Amazon's power begin to break apart, unraveling like trees e a frayed tapestry. Finally, a scream pierced the air, roaring desperate, as Mason unleashed his own final surge of dark energy, but it faltered against our united will. With one final shout, he thrust the air sun forward, channeling its brilliance through the darkness, pushing it back as a surge of energy erupted around us. It illuminated the various, illuminating even the epes recesses clearer the daylight. Mason, you're done. He declared, standing tall, fortified by the strengthening of my allies. In that moment, the shadows recoiled, and Mason Delacroix exploded, a cacophony of darkness, the shadows evaporating into the air and leaving behind a stillness. As the echoes of his presence faded, the room grew silent. It felt like we emerged from a storm, hearts racing, breaths kicking but alive. Capítulo 10, O Amanhã da Cura. Com a derrota de Mason reverberando em meu peito, um peso se ergueu. Senti as sombras que haviam pairado por tanto tempo começarem a se dissipar, substituídas por uma profunda sensação de esperança. Enquanto meus aliados se reuniam ao meu redor, exaustos mas vitoriosos, Vrain se aproximou, seu cabelo brilhante contra a luz do sol suave que começava a entrar pelas janelas do armazém. Você conseguiu, Dahlia. Juntas, enfrentamos as sombras e emergimos mais fortes. Obrigada, disse eu, a voz tremendo de emoção. A realização do que conseguimos se instalou em mim como uma suave maré. Agradeço a todos por acreditarem em mim. Morgan repousou a mão em meu ombro, seus olhos quentes. Acreditamos em você porque você lutou por sua família e por aqueles que não puderam lutar por si mesmos. Sua força acendeu algo em todos nós. Eu senti as lágrimas brotando em meus olhos, a emoção borbulhando. Eu passei muito tempo em luto, muito tempo me sentindo perdida, desconectada do meu passado. Mas nesta batalha eu havia recuperado os fragmentos da minha vida. Sinto falta deles, admiti, a voz tremendo. Todo dia dói, mas é como se eu pudesse senti-los agora. Vrain se aproximou, sua voz agora mais suave, mais nutritiva, enquanto falava. Eles estão com você, Dahlia. O poder da pedra do coração conecta você à memória deles, à força deles. Você os carregará em seu coração para sempre. Deixe esse amor guiá-la. Respirando fundo, enxuguei as bochechas, sentindo a mudança brilhar no ar. Posso finalmente seguir em frente. Sim, Vrain afirmou, seu olhar firme. Agora que você entende sua força, pode começar de novo. As sombras podem persistir, mas lembre-se, você nunca está sozinha. Honre seus pais vivendo plenamente à luz deles. Ao respirar fundo, o perfume de aromas suaves me envolveu. Sabia que minha jornada estava apenas começando, mas promoveria sua memória com cada passo que tomasse. Não estava mais correndo atrás das respostas, estava reivindicando a verdade, abraçando a luz que carregava dentro de mim. Sentindo a nova luz do dia dando espaço ao escuro ao nosso redor, me despedi de mim mesma, de tempos passados e das sombras que não servem mais. Estava pronta para começar a nova vida em um mundo cheio de novas possibilidades. Como um novo sol brilhando no horizonte, eu tinha um novo propósito. E, unida aos meus aliados, enfrentamos as sombras que se aproximavam, prontos para reivindicar a liberdade e o amor que haviam sido tirados de nós. Na minha língua como cinzas. Tinha um gosto amargo e cortante, fazendo surgir uma profunda raiva dentro de mim. Obrigado. A mulher sorriu tristemente, sua figura começando a desaparecer de volta na névoa. Lembre-se, Dahlia, a busca pela verdade pode abrir portas que é melhor deixar fechadas. Mas se você decidir confrontá-lo, saiba que você não está sozinha. As sombras podem se reunir, mas aliados também aparecerão, se você procurar o suficiente. Enquanto sua figura se dissipava na névoa, senti Vrain se aproximar, seu calor contra minha orelha. Temos um nome. Agora podemos começar a desenredar os fios do destino. Capítulo 5. Tecendo sombras. Após aprender o nome Mason Delacroix, minha vida adquiriu uma nova urgência.
Vren havia me guiado, me ensinando como navegar pelas sombras que meu novo conhecimento lançava sobre minha vida. O que vem a seguir? Perguntei a Vren, seus olhos brilhando com expectativa enquanto nos movíamos pelas ruas movimentadas. Agora, Vren respondeu, seu sorriso astuto, vamos reunir os pedaços, pessoas que os conheciam, que se opuseram a ele. Aliados podem ser encontrados nos lugares mais improváveis. Você tem alguém em mente? Eu certamente tenho, Vren disse, sua voz baixa e conspiratória. Devemos procurar os amigos mais próximos de seus pais. Posso levá-la a uma mulher que sabe mais do que deixa transparecer. Juntas, vamos descobrir mais detalhes sobre a escuridão que se enfraquece dentro de Delacroix. Movemo-nos pelas ruas da cidade até chegarmos a um café humilde e desgastado, escondido entre prédios maiores. O letreiro do lado de fora dizia, o chão de veludo, um arranjo de luzes de fadas piscando ao crepúsculo de inverno. Vren entrou, deixando que o calor nos envolvesse como um cobertor. Os aromas de café e especiarias logo abafaram o frio, despertando meus sentidos. Quando olhei ao redor do café, meu olhar se fixou em uma mulher acomodada no canto mais distante, a luz dançando ao redor dela em um brilho etéreo. Ela tinha cabelos grisalhos que emolduravam seu rosto, e seus olhos azuis penetrantes guardavam o peso de inúmeras histórias. Ela estava sozinha, um livro grosso aberto à sua frente, perdida em pensamentos. Essa é ela? Perguntei, minha voz uma mistura de ansiedade e antecipação. Vren acenou. Sim, aquela é Nora. Ela era confidente de seus pais. Se alguém souber sobre Mason e os perigos que ele representa, será ela. Com um profundo respiro me aproximei, meu coração batendo forte no peito. Com licença, disse suavemente, hesitando antes de continuar. Você é Nora? Ela olhou para cima, surpresa e reconhecimento cruzando seu rosto. Dalia, disse, os olhos brilhando com calor, mas tingidos de tristeza. Eu esperava que o visse novamente. Afundei em uma cadeira à sua frente, a desespero arranhando minhas entranhas. Estou procurando a verdade sobre meus pais. Preciso entender o que aconteceu, admiti, o peso de minhas palavras pesado no ar. Os olhos de Nora se tornaram solenes, tristeza ecoando em suas profundezas. Seus pais eram corajosos, Dalia. Eles enfrentaram perigos que a maioria nem ousaria imaginar. Mason Delacroix é um homem disposto a destruir vidas inteiras por poder. Temia que algo assim acontecesse, sabendo quão ferozmente seus pais protegiam a Pedra do Coração. Mas estaremos ao seu lado. Conheço outros dos velhos tempos. Vou entrar em contato com eles. Você acha que eles virão? Perguntei, a desespero se infiltrando na minha voz. Eles virão, ela afirmou, determinação brilhando dentro dela. Seus pais eram respeitados. Existem laços de lealdade que ainda permanecem, e tenho certeza de que eles vão querer honrar sua memória. Obrigado, respirei, sentindo o peso da esperança se acalmar em meus ombros. Sinto que finalmente estou assumindo o controle do meu destino. À medida que Nora começava a trabalhar, entrando em contato com amigos e colegas antigos, pensei na tarefa à frente. Vren se inclinou em sua cadeira, casual mas atenta. Você precisará de mais do que números, precisaremos de estratégias. Devemos estar prontas para a natureza imprevisível de Mason. O que você sabe sobre ele? Ele é astuto, sagaz e cada vez mais perigoso. Vren franziu a testa. Ele pode manipular sombras, moldando-as à sua vontade. A Pedra do Coração amplificará isso se ele colocar as mãos sobre ela. O que fazemos? Use isso a nosso favor. Com a Pedra do Coração em sua posse, você pode criar uma luz forte o suficiente para combater sua escuridão. Se formos estratégicas sobre como abordamos essa confrontação, teremos uma chance. Os dias se transformaram em noites enquanto os velhos aliados reacendiam suas conexões, histórias foram desenterradas e as preparações foram intensificadas. Morgan contatou várias pessoas influentes que haviam estado ao lado dos meus pais, ouvindo os ecos daqueles que haviam lutado suas próprias batalhas. Conforme reuníamos histórias, sussurros de antigas conspirações emergiam, uma tapeçaria de conexões, experiências, perdas e vitórias que nos uniriam contra a escuridão. Finalmente chegou o dia em que nos reunimos no apartamento de Morgan, um círculo de amigos e aliados de confiança reunidos em torno da sala de estar mal iluminada, cada rosto carregando um propósito compartilhado. Agradeço a todos por virem, comecei, respirando fundo. Isso é mais do que apenas a Pedra do Coração.